Opa, fala pessoal, como que vocês estão? Hoje nós vamos começar a entender qual que são as estruturas emocionais, tá? E a primeira parte que eu preciso que você entenda é que você não é sua emoção. Por que eu estou te falando isso? Vou contar um caso aqui. Eu tenho uma paciente que toda vez que nós estamos falando, ela está passando uma situação amorosa muito complicada. Toda vez que nós falamos que ela precisa mudar os pensamentos, olhar para a realidade, ela fala assim: Juan, mas eu sou muito fiel ao que eu sinto. Eu sou muito fiel às minhas emoções, eu não posso negar. E em nenhum momento eu peço ou falo para ela que ela pode negar ou deve negar as emoções. Só que ela precisa entender que as emoções elas são derivadas do estado psicológico. E aí eu vou explicar isso para você na prática para ficar mais fácil, tá? Aí o primeiro passo que nós precisamos entender é que a emoção não é um capricho. Então, nesse caso, eu entendo perfeitamente, eu falo para ela que é natural ter aquelas emoções, porque emoção não é um capricho. Só que se a gente para nesse momento, tudo fica validado a partir daquilo. Sentir uma emoção, vou agir. Então, sentir empolgação, vou lá e faço. Sentir tristeza, vou lá e evito de fazer. Sentir ansiedade, vou lá e começo a planejar mil coisas que não é necessário. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender que a emoção é uma reação biológica referente ao estado psicológico. Então você pode perceber que todas as vezes que você está feliz, os seus pensamentos, tá? Estado psicológico, ele é positivo. Toda vez que você não está indo para um lugar muito bacana, que a situação não é tão legal assim, os seus pensamentos, estado psicológico, ele é negativo, tá? Porque eles vão andar de mão dada. É assim que acontece, tá? Então, prosseguindo, deixa eu apagar isso daqui, porque o cérebro ele não aprende dentro da confusão. Então, se você fala assim, eu tenho uma confusão, eu me acho dentro da minha desordem, vou te falar uma coisa, você só está contando mentira para você mesmo, porque você não potencializa o seu aprendizado. Então, vamos deixar organizado, que está dentro do nosso alcance, para que o aprendizado seja a melhor forma possível, tá bom? Seguindo, eu quero que você pense comigo o seguinte: quando você sente raiva, quando você está sentindo tristeza, quando você tem ansiedade, ou até mesmo você está sofrendo com ciúmes, isso que está acontecendo não é drama, tá? Não é drama, tá? O que está acontecendo com você é o seu corpo, e eu vou colocar bem grifado aqui, colocar numa cor que vai chamar atenção para você, é o seu corpo gritando com você de que tem algo importante fora do lugar, tá? Então as emoções, elas são os sentimentos, elas são os alarmes, vamos chamar assim para ficar mais fácil. As emoções são os alarmes da sua vida. Toda vez que algo estiver fora do lugar, ela vai gritar com você, tá bom? Então é importante que você entenda isso. A emoção, ela não é nem positiva nem negativa. Ela é um sistema para conversar com você, alarmar você, deixar você ciente que algo importante está fora do lugar, tá bom? Você pode até aqui um exemplo para vocês verem, que é que quando você sente raiva no trânsito, e o porquê que isso acontece? Isso acontece porque normalmente você tem um objetivo, tá? Até deixei aqui grifado, um objetivo que é chegar no horário. E esse objetivo ele não vai acontecer. Então, toda vez que você tem um objetivo que ele não é atingido, tá? Não é atingido, algo importante, como eu falei para você, que estava em jogo, a sua emoção ela vai falar com você. Vai falar através de raiva, de chateação, de tristeza e por aí vai. Tá? Então, o que eu preciso que você lembre daqui? Que primeiro, a emoção não é drama,
que a emoção é uma reação biológica natural que é referente ao seu estado psicológico. Então, toda vez que você tiver com o seu estado psicológico para baixo, você vai gerar emoções que são voltadas para esse lado. Toda vez que você tiver com o seu estado psicológico mais para cima, vamos chamar assim, você vai ter reações mais positivas, tá? Primeira parte. Aqui eu quero que você pense o seguinte comigo, tá? Vamos diferenciar os pensamentos das emoções, tá? O pensamento, ele sempre vai ser um julgamento, tá? Você vai estar dentro de uma situação, você vai dar um significado para aquela situação, você vai julgar aquela situação e você vai criar ele. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui, dentro da situação, vamos supor que você está no serviço e você não consegue entregar da forma que você gostaria. O que vai acontecer? Você vai ter um julgamento e você vai pensar, sou um fracasso. Tá? E quando você vivenciar, porque a emoção é a vivência, quando você vivenciar esse pensamento, você vai ter emoções negativas. Tristeza, peso no peito, vontade de sumir. Por quê? Porque é a vivência daquele momento que está tendo um julgamento negativo. Importante afirmar, a emoção não é melhor, nem pior que o pensamento. Eles se completam, tá? Eles se completam. Por que é importante falar isso? Porque por diversas vezes você vai ter um pensamento negativo e vai criar uma emoção, tá? Só que às vezes esse pensamento vai ser automático. E você nem vai perceber ele acontecendo, tá? Ele simplesmente acontece, mas você vai perceber a emoção porque é uma vivência e ela se comunica com você. Só que quando você tiver essa vivência negativa, você vai gerar um novo pensamento que já não vai ser mais automático, que é um pensamento de julgamento sobre você. E vai criar-se um ciclo que vai se retroalimentar. Então, enquanto a gente não entender o pensamento que levou ao primeiro lugar, minha caixinha está riscando meu computador, tá? Então, quando você não entender o pensamento que te levou à primeira situação e quebrá-lo, você vai retroalimentar tudo isso. Vai ser uma cadeia que vai se retroalimentar, tá? Então, é importante você começar a observar isso e se perguntar, será que esse pensamento é verdade? É verdade? Será que realmente eu sou um fracasso? Ou ele só parece que é verdade porque eu estou sentindo, estou tendo vivência de algo que é negativo e aí faz ele parecer verdade? Essas perguntas elas vão permear toda a nossa vida. Você vai precisar aprender a se questionar sobre isso para saber se de fato você é um fracasso, e talvez você seja, tá? Tem pessoas que são fracassadas mesmo. Mas lembra que fracasso é um momento específico da vida, não é a vida inteira. Ou se tudo que está acontecendo você está enviesado pela vivência negativa, tá? É importante você se questionar isso. Então, continuando, aí a gente vai começar a entender um pouquinho como essas emoções elas são criadas, tá? E o que nós vamos começar a olhar? Nós vamos olhar as 5 partes da emoção, tá? Vou chamar elas de engrenagem. Por que eu vou chamar elas de engrenagem? Por quê? Porque toda vez que você tiver uma emoção, eu vou anotar aqui, toda vez que você tiver uma emoção, necessariamente ela é formada por essas 5 partes. E o que são elas? As sensações. O que são as sensações? É o corpo falando com você. E me diz uma coisa, como que o corpo fala com a gente? Ele fala de uma forma muito simples, que é sensações físicas, taquicardia, sudorese, falta de ar e etc. Identificou isso aqui? Crise de ansiedade exatamente aqui. Ah, Juan, mas não tem isso. Quando a gente se sente apaixonado, como que o corpo fala com a gente?
calafrios e arrepios. Borboletas no estômago. Percebe? Aqui são as sensações físicas que estão acontecendo e conversando com você. Isso é uma das partes das emoções. E ela precisa conversar com você e é a única maneira que ela fala. É o único contato que ela tem com você. E vocês devem estar ouvindo meu cachorro de fundo, porque eu tenho 2 cachorrinhos aqui. Faz parte da vida, eles vão latir aqui. A vida é dentro da realidade. Então, vai ser necessário acostumar-se com isso, porque eu não controlo o latido dos meus cachorros. Tá? Continuando, nós vamos ter a questão aqui, tá? Das crenças. O que são as crenças? As crenças são o significado que você dá. Percebe que as crenças estão diretamente ligadas ao pensamento? Lembra que eu falei que elas se completam? Exatamente aqui. Toda vez que você tem uma emoção, existe um significado, que é a crença. Só que muitas vezes essa crença você não consegue identificá-las porque ela foi feita no processo automático. Então nós vamos começar a questionar isso, tá? Mas as crenças fazem parte da emoção. Perfeito? Continuando aqui. Apagar bem bonitinho. Continuando. Vou grifar porque a gente já passou. Objetivos. O que são objetivos? Acabei de falar com vocês ali em cima sobre chegar no lugar na hora certa. O objetivo é o que você quer que aconteça. Então, toda vez que você está numa discussão, conversando com uma pessoa, e a pessoa te ignora e você fica chateado, qual que era o seu objetivo? Era ser respeitado. Não aconteceu. Quando você não aconteceu, quando não está sendo respeitado, você cria uma crença de que ninguém liga para você. Certo? E se ninguém liga para você, você não vale de nada. E aí você reforça a crença. Se você reforçar a crença, qual vai ser a sensação que você vai ter? Vai ter as sensações físicas no seu corpo, tá? De aperto no peito, daquele peso que vai agir bem nesse lado aqui, que nós vamos trabalhar depois, que é devido ao nervo vago, tá? Então, nada mais é do que os objetivos que vão acontecendo, tá bom? Depois disso, nós vamos ter os nossos queridos comportamentos. E o comportamento, se eu fizer uma prova, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai tirar 10, tá? Porque o que é o comportamento? Vamos anotar aqui. O que é o comportamento? Comportamento nada mais é como você lida com a situação. Como você lida. Ah, eu fiquei chateado, fui lá e comi doce. É um comportamento. Gritei. Chorei. Xinguei. Fiz tudo isso. O que é o comportamento, tá? Então é uma outra parte da emoção. E por que eu estou falando tudo isso? Porque você precisa olhar para todas essas situações quando você perceber que você está dentro de uma situação emocional muito forte. Você precisa ter isso em mente, porque somente assim nós vamos conseguir mudar. E o mais importante, fazer uma regulação emocional, que é viver como um adulto maduro, tá? Que no final, que todo mundo quer, que todo mundo busca, tá bom? Depois nós vamos ter a parte aqui, que é a que está faltando, da validação. E o que é a validação? Validação nada mais é do que você olhar para pessoas fora de você e entender se o que elas estão pensando sobre você é positivo ou não. Então vem pelaquela velha frase assim: você vai falar em público? Não, não vou. Por quê? O que vão pensar de mim?
o que fulana acha da minha roupa? Isso é validação. É quando você busca fora de si uma resposta que venha do outro. E caso aconteça o que você pensa, você se sente bem. Se não acontece, você se sente atacado. Isso é a validação. Perfeito? Então vamos apagar aqui. Essas são as 5 engrenagens da emoção. Tá bom? E aí você pode estar se perguntando: Juan, mas se tudo isso acontece, por que minhas emoções explodem? E elas explodem por uma coisa chamada gatilho invisível, tá? E eu vou te explicar o que é um gatilho invisível. O gatilho invisível é uma situação que ele acontece e você não percebe as sensações, as emoções, os objetivos, as crenças e a validação que você tem externa acontecendo, tá? Então, pare e pensa, você está ali assistindo Grey's Anatomy. E eu vou criticar Grey's Anatomy agora porque é uma parte importante, é o que eu chamo de dieta emocional, tá? Grey's Anatomy, ele é criado para te dar gatilhos emocionais que você nem pensa. Tá? Então pensa lá, você está assistindo e a Grey vai separar do doutor bonitão lá, e aí tem uma cena que a emoção é muito forte. Sonoplastia, a luz, meia luz ali acontecendo, ela chorando horrores, o bonitão lá sendo insensível, e aí você para e pensa assim: nossa, como a Grey sofre. Eu também passei por isso já. E aí você para. E aí quando você percebe que você está chorando muito, você está chorando compulsoriamente, por quê? Porque você lembrou que em um relacionamento seu, ou do seu pai, ou de quem você ama e você sofreu muito, aconteceu parecido. Ou seja, uma situação que não tinha nada a ver com você ligou seus alarmes por ser parecida. Tá. Só que esse parecido aqui é muito complicado, porque muitas vezes é apenas o cérebro pregando uma pegadinha. Tá? Então, toda vez que você pensar que uma emoção veio do nada, existe um exercício muito bacana para a gente poder realizar, que é, tá, o que estava acontecendo? Eu estava vendo televisão, enquanto eu estava vendo televisão, a música que estava tocando era do Green Day, super triste, chateada. A personagem principal estava terminando um relacionamento, o seu ex-companheiro estava sendo totalmente insensato. Isso tem alguma coisa a ver com a minha vida? Isso parece de alguma forma com o que eu sinto? E aí você vai começar a perceber que gatilhos invisíveis que você não tinha dado conta foram acionados. E aí o seu corpo reagiu, porque o seu corpo sempre vai perceber, mesmo que o pensamento ainda não esteja totalmente estruturado, tá bom? Então é importante você saber disso. É por isso que às vezes vem uma emoção do nada e você não sabe o que aconteceu, tá bom? Depois, o que você vai precisar saber? Quais são os sentidos ocultos das emoções, tá? E toda emoção tem um sentido oculto, tá? Vou explicar aqui para você de uma forma muito básica. Pense assim, qual que é o sentido oculto da ansiedade? Vamos ser bem sérios. Qual que é o sentido oculto da ansiedade? É que algo importante está ameaçado. Pronto. Algo importante para você está ameaçado, o que acontece? Você fica ansioso. Simples assim. A questão é, o que de fato está ameaçado? E aqui você vai precisar ter uma maturidade para descobrir o que é. E é esse caminho que nós vamos fazer. Raiva. Qual que é o significado oculto da raiva? Seu limite foi violado. Pronto. A pessoa invadiu seu espaço, violou o seu espaço, agiu de uma forma que não deveria, você se sentiu violado, você fica com raiva. Tá? Simples assim. Tristeza. Algo valioso foi perdido. Foi
perdido. O que é o luto? Uma pessoa valiosa para você, ela foi perdida. O que acontece? Uma tristeza imensa. Tá? Então a gente precisa entender qual que é o significado oculto das emoções. Continuando, para vocês entenderem bastante isso aqui, para vocês não esquecerem mais. Amor, algo ou alguém que é essencial para a tua vida. Algo, alguém essencial. E aqui nasce os ciúmes. Por quê? Porque se é essencial, se é importante na sua vida, o ciúme nada mais é que o ciúme nada mais é que o medo de perder. E por que o ciúme pode ser positivo? Porque se eu tenho medo de perder, significa que aquela pessoa é essencial à minha vida. Tá? Então é importante a gente entender que as emoções, elas são neutras e vai ter uma valência positiva ou negativa, dependendo do julgamento que nós vamos dar. Tá bom? E por último, o medo. O que é o medo? Nada mais é que o risco real ou simbólico de perigo. Isso é o medo. Risco real ou simbólico de perigo. A partir do momento que a gente entende esses significados, que a gente entende as engrenagens da emoção, tudo começa a ter muita clareza na nossa vida. E essa clareza vai deixando a situação cada vez mais simples. Tá? Chegando quase ao final, você deve estar se perguntando, Juan, como que eu mudo a emoção? E depois que eu te falei tudo isso, parece ser muito complicado. Mas não é complicado, é simples. Mas simples não quer dizer ser fácil. E você precisa gravar isso daqui. Tá? Então você vai precisar de empenho, dedicação e o mais importante, disciplina. É assim que a gente muda. É assim que a gente muda as emoções. É a gente se questionando, perguntando como que funciona, como que não funciona, onde está a minha sensação, onde está a minha crença, qual que é o objetivo, qual é o comportamento, qual que é a validação que eu estou buscando externa. É isso que faz mudar, tá? E você precisa saber disso. Caso contrário, você vai ser refém sempre das suas emoções e vai perceber que cada vez mais você está perdendo a sua vida e o seu espaço. E o pior, você começa a perder o que nós chamamos de bateria social. Você simplesmente não vai querer fazer porque você já vai supor que é totalmente ruim aquilo. E como é que nós mudamos as nossas sensações? É muito simples. Técnicas de respiração, exercício físico, oração. São técnicas que nós conseguimos mudar. A gente começa a praticar situações para ter vivências diferentes. Lembra que eu falei da vivência? Cada vez que você tiver vivências diferentes, você vai ter sentidos diferentes, seu corpo vai reagir e vai conversar com você de uma maneira diferente e você muda as suas sensações, tá? Tem muitas técnicas e com o passar do tempo eu vou indicar algumas para vocês, mas basicamente é isso, tá? Segunda parte, como que nós mudamos a crença? Nós precisamos reestruturar nossos pensamentos. E como é que nós fazemos isso? Nós questionamos. Por que questionamos? Quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, eu penso dessa forma, pronto e acabou? Não, você não pensa dessa forma, você foi levado a crer
que pensa dessa forma. Só que você nem analisou a situação. Alguém te falou que era daquela forma, você ouviu um comentário, uma influencer trouxe uma pequena parte da informação, você cristalizou, criou essa crença e acredita que você pensa daquela forma e ninguém mais pode te mudar. E não é assim. Se você quer mudar essa crença, você vai lá e questione. Por quê? Porque o questionamento vai confrontar com a realidade. Então pensa, eu chego e falo assim: eu quero ser jogador de futebol, eu sou bom e vou ser dessa forma mesmo. Ótimo, eu penso assim. Só que quando eu vou jogar bola, quando eu vou confrontar com a realidade das outras pessoas jogando bola, eu percebo que eu sou ruim. Não importa o que eu penso. A realidade mostrou que eu não posso ser jogador. Certo? Por quê? Porque a realidade me mostrou que o meu pensamento estava errado. A partir daí eu desisto do meu sonho? Não. A partir daí nós entramos na segunda parte, na outra parte aqui, né? Que nós começamos a modificar os nossos objetivos, tá? Então, se eu não sei jogar bola, se eu sou péssimo como jogador, eu não posso mais ter o objetivo de ser um profissional, o que eu posso fazer? Eu posso ter o objetivo reformulado e estudar para ser técnico, psicólogo esportivo, fisioterapeuta. Eu posso mudar meu objetivo para várias situações que encaixem dentro da realidade e ainda seja vinculado ao meu amor por futebol. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou brigando com a realidade, porque a realidade diz que eu sou ruim, eu não sou bom, não vou virar. Mas estou readequando meus objetivos para se encaixar com a realidade e viver dentro daquele mundo, que é o mundo do esporte. Então isso é readequar os objetivos, tá? Depois disso, como que nós mudamos os comportamentos? Aqui é simples e fácil, tá? Não vai levar nada para poder explicar isso. Como que nós mudamos? Fazemos as coisas diferentes. Ou seja, se eu sempre vou pelo caminho A e não está dando certo e lá está perigoso e eu sei que estão assaltando as pessoas, eu vou lá e começo a ir para o caminho B. Qual que é o problema? A mudança é dolorosa. E aqui que as pessoas elas param de mudar por quê? Porque exige esforço, exige empenho, exige saber lidar com a dor que vai trazer para você naquele momento. Ela é dolorosa, mas somente assim se muda comportamento. É somente indo para a academia várias vezes e sofrendo aquele início que você vai mudar seu comportamento e você vai começar a virar uma pessoa fitness, tá? Então assim, mudança de comportamento pressupõe dificuldade. E é isso que você precisa entender. E por último, como é que eu começo a mudar a minha interação, que é a validação do mundo? Como que eu começo a mudar ela? Eu faço uma simples mudança no meu questionamento. Antes era, o que fulano vai pensar de mim? O que fulano vai pensar de mim se eu falar errado? O que fulano vai pensar de mim se eu começar a fazer uma apresentação? O que fulano vai pensar de mim se eu estiver dentro de um ambiente? E você vai se perguntar assim, o que eu penso de fulano se ele me julgar? Aqui mora toda a mágica da situação. Por quê? Porque primeiro vai trazer as suas crenças. E você vai perceber que a maior parte do que você acredita que o outro vai falar de você é você sobre você mesmo. E aí você vem e reestrutura essa parte.
Segundo, você vai perceber que fulano não tem nada a ver com o seu objetivo e muitas vezes ele nem se importa com isso. E terceiro, você vai perceber que não importa o que ele pensa, mas o que você faz para atingir a excelência. E aqui mora toda a beleza. Quando você começa a se perguntar, você vai ver que não tem nada a ver com fulano. Tem a ver com você criticando o seu próprio caminho. Tem a ver com você com as crenças erradas. Tem a ver com você que colocou um objetivo que nem é seu. Você colocou o objetivo de fulano na sua vida. E aí a gente vai começar a reestruturar todas essas áreas de uma vez só. E aí o que acontece? Acontece uma coisa maravilhosa que todos nós buscamos. A mudança da emoção. E mudando a emoção, nós chegamos no último ponto, que é: quem não escuta a emoção, repete o trauma. Quem escuta, transforma a dor em sabedoria. E é esse caminho que você vai começar a seguir. Nos vemos no próximo vídeo.